Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Mas galera, mais uma vez eu não vou falar, o assunto não é campeonato nenhum em curso. A gente vai falar aqui agora, eu já dei minha opinião sobre um assunto do Vasco da Gama, tá? Do Vasco da Gama. Eu dei minha opinião aqui sobre a situação do Thiago Galhardo. Eu achei muito esquisita, ficou uma situação muito complicada. Quem acabou, a meu ver, ficando meio mal foi os jogadores, porque mais uma vez esse senhor que é presidente do Vasco não é um cara muito confiável. Os jogadores deram uma declaração falando que vazou informações lá de um assunto, que os jogadores falaram que não houve nada daquilo. O presidente já veio, falou que houve sim uma cobrança, mas que foi conversado, que não foi o Thiago Galhardo que fez a fofoca, mas a impressão que deu quando os jogadores falaram é que a culpa teria sido o Thiago Galhardo, ou seja, ficou um imbróglio ali e parece que o negócio acalmou. Vasco se classificou aí na Copa do Brasil, é mais uma merrequinha que entra, é com esse dinheiro que vai botar aí algumas coisas em dia, salários em dia, pá, coisa e tal, mas o papo, a princípio, do Thiago Galhardo já foi esquecido, já foi para lá. O Vasco agora está focado nas finais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro contra o Flamengo. Só que tem uma outra briga do Vasco contra o Flamengo que não é a final, que é dessa que a gente vai falar, que não é só contra o Flamengo, é contra o Fluminense também, mas eu sinto que o problema maior é com o Flamengo. Mas vamos lá, galera, vamos falar do posicionamento. Eu estou tentando entender, eu tenho até minha opinião, do posicionamento do Vasco em relação à administração do Maracanã pela dupla Fla-Flu durante 6 meses, podendo ficar mais 6 meses. Então, antes de eu fazer uma análise aqui rápida de uma visão que eu tenho e colocar algumas perguntas para vocês, meus amigos torcedores do Vasco, ou de qualquer outro time que esteja vendo o canal, se posicionar, colocar o seu comentário, eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem muito, divulguem o nosso canal. Não esquecendo que estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Então vamos lá, galera, dando like aí e comentando. Bom, o Vasco está reclamando. Já vi até alguns vídeos no YouTube de pessoas que têm canal falando do Vasco da Gama. O Maraca é nosso, o Maraca é nosso, o Maraca é nosso. Legal. Eu acho que a torcida do Vasco tem que falar: Maraca é nosso, o Maraca é de todos, são de todos os clubes, não pode ser de um clube só. Bom, no papel, o Maraca não é de clube nenhum, o Maraca é do Estado. Para início de conversa. Vamos lá. Maracanã é do Estado. Todos os clubes têm o direito de jogar ali, mas paga, não é de graça. Vai continuar todos os clubes jogando ali, desde que queiram, e vão continuar pagando do mesmo jeito. O que muda é que, no caso, o Botafogo e o Vasco vão ter que pagar o Flamengo. O Flamengo tem que pagar também. Mas o Vasco também tem que pagar. O Botafogo, se quiser jogar, vai ter que pagar. O Vasco não vai jogar, não vai levar a primeira final lá pro Engenhão, ele vai ter que pagar, ué. O Engenhão é da prefeitura, não é do Botafogo. Então, a princípio, eu estou querendo entender por que o Vasco também não reclama que o Engenhão é de todos e não é do Botafogo. O Engenhão é de todos os clubes. Mas quem é que administra o Botafogo? Do Botafogo, o Vasco não está reclamando, nunca reclamou. Por que o Vasco... As minhas perguntas são essas, eu quero que você me mande. Por que o Vasco, na época que o Botafogo quis assumir o Engenhão, teve aquele negócio lá, o Vasco não falou: não, eu também quero, vamos ser sócio, eu quero administrar sozinho? Por que o Vasco ali não brigou? Quero um Engenhão, no estádio novo,
O Vasco tem estádio, tem São Januário, eu vejo em todos os vídeos, os torcedores falam disso, a gente tem estádio, legal. Não foi sempre a grande zoação do Vasco falar que o Flamengo não tem estádio, que o Fluminense não tem estádio? Na verdade, o único que tem estádio é o Vasco, porque o Botafogo também não tem, porque o estádio é da prefeitura, como o Maracanã é do Estado. Mas o Vasco não quis o Engenhão. E o Vasco agora está brigando, entrando na justiça, já entrou com ação na justiça, que ele não concorde que Maracanã seja administrado por 2 clubes. Tem que ser pelos 4. O Vasco tem direito? Lógico que tem. Lógico que tem. Eu escutei uma entrevista desse senhor que está na posição de presidente do Vasco, que eu não vou precisar falar que eu não considero ele presidente do Vasco, pela maneira como ele chegou à presidência. Ele disse o seguinte: conversamos, mas eu não aceitei porque o Flamengo queria ficar como o administrador. E assim, uma sociedade, mas o administrador seria o Flamengo. Então eu não aceitei nessas condições. Direito do presidente do Vasco. Direito dele. Não aceito essas condições. Até aí, nada é anormal. Ele não quer. O Fluminense aceitou. O tanto que o Fluminense aceitou que o Flamengo, na verdade, acabou sendo fiador do Fluminense. Porque se o Fluminense não pagar a parte dele, quem paga é o Flamengo. Será que o Vasco tem condições hoje? E é isso que eu não estou entendendo. Quer dizer, eu estou até entendendo, na minha visão. O Vasco tem condições de dividir, rachar com o Flamengo o pagamento de 2 milhões por mês, caso o Fluminense não chegue junto, aí o Flamengo vai ter que dar 1 milhão e o Vasco 1 milhão. O Vasco não tem dinheiro, não está com dinheiro para pagar os funcionários e jogadores. Como é que o Vasco vai assumir uma dívida mensal todo mês de 1 milhão junto com o Flamengo? O Flamengo dando 1 milhão e o Vasco mais 1 milhão. Ah, tem o Fluminense ali, então bota ali 650 mil para cada um todo mês para arcar com o Maracanã, independente de ter jogo ou não. O Vasco hoje tem condição, me diz aí, meu amigo torcedor do Vasco, vai assumir mais uma dívida, vai se enrolar mais ainda. Por que o Vasco, tô fazendo um monte de perguntas aqui, por que o Vasco não chegou pro governador e falou: olha só, eu quero administrar sozinho o Maracanã. Eu quero administrar sozinho. Sem Flamengo, Fluminense, nem Botafogo. Eu quero administrar sozinho o Maracanã. Por que o Vasco não fez isso? Ah, não, é porque o Vasco pensa em... é pros 4. Pô, mas o Botafogo nunca quis. O Botafogo não quer. O Botafogo tem Engenhão. Aí quem que o Botafogo quer? O Maracanã. Pede uma vez ou outra, de repente uma final de Campeonato Brasileiro, uma final. No restante, joga no Engenhão. Até porque a torcida do Botafogo vai ali. A torcida do Botafogo deixa de desejar um pouco em relação a isso. Mas, sinceramente, pro Botafogo, o presidente do Botafogo, eu não vou entrar numa briga dessa. Não tem Engenhão, pô. Não quero Maracanã. Se vira os 3. Eu entendo. São Januário, o Vasco tem estádio. É um estádio que, de repente, para um jogo mais importante, o Maracanã tem uma capacidade maior de ter pessoas, mas é um gasto maior também. Vai para o Engenhão. Como está levando a final? Para o Engenhão, a primeira partida, mano do Vasco, Engenhão. E a minha preocupação é essa. O Vasco está brigando, não está aceitando. O Vasco quer o quê? O Vasco quer entrar junto com Flamengo e Fluminense, dividido igualmente por 3 créditos e débitos. O Vasco tem condição hoje de assumir uma dívida fixa
de 6 meses, uma dívida a mais de 6 meses. Me diz aí, meu amigo torcedor do Vasco, o Vasco tem condição hoje? Os jogadores estavam querendo fazer greve, filho. Estão cobrando salário. Teve que se classificar para a Copa do Brasil para entrar um dinheirinho para poder acertar salário. Aí vai assumir mais uma dívida? Aí já estão bolando aí, o presidente já entrou, já vai ter outras pessoas que vão entrar com ação, vão fazer uma enxurrada de ações para tentar travar a dupla Fla-Flu de administrar o Maracanã. Qual é a intenção? Qual é a intenção do Vasco? Diz aí, meu amigo. Coloque seu comentário aí. Qual é a intenção do Vasco? É ser simplesmente administrador do Maracanã junto com o Flamengo e Fluminense? Ser bem sincero, não acho. Na minha visão, o Vasco está criando essa situação mais para uma situação de ego. Porque administrativamente e financeiramente, vamos ser honestos, o Vasco não tem a menor condição hoje de assumir nada. Hoje. Como é que vai assumir mais dívidas fixas com o Maracanã, independente do Maracanã estar aberto ou fechado? Como é que o Vasco vai fazer isso? Eu chamo isso de ser irresponsável. Esse cara que está como presidente do Vasco é um irresponsável. Aí está atiçando a galera. Mas tem que pensar financeiramente. Ah, Magalhães, mas ele pode estar pensando em patrocínios. Cara, ele pode até pensar em patrocínio. Mas ele tem que pensar em patrocínio primeiro para arrumar dinheiro pro Vasco. Pô, os patrocínios que ele está arrumando não está conseguindo pagar, pô. E aí? Os jogadores? O problema do Thiago Galhardo foi por causa de quê? Foi por causa disso, bicho. Dinheiro. Vão falar um montão de coisa, mas os jogadores... nenhum jogador cobrou que tá atrasado. Causada, lógico que cobraram. Ninguém vai ficar satisfeito com 2 meses atrasado, pô. Os jogadores cobraram, sim. Vieram lá, bateram um papo, se caras ficarem na Copa do Brasil, vão receber uma pratinha, mas até quando? O próximo jogo da Copa do Brasil do Vasco é contra o Santos. 2 para contra o Santos. Pode passar? Lógico que pode. Mas vai ser uma pedreira, filho. Aí vai contar de novo outra historinha para os jogadores. Não, quando a gente passar do Santos, eu pago de novo vocês. O jogo é daqui a 15 dias. Então, administrativamente, sinceramente, para o Vasco hoje querer entrar numa administração do Maracanã é barca furada. Principalmente de meio a meio. O Fluminense tem condições hoje? Não. O Fluminense também não tem condições. Mas entrou junto com o Flamengo, aceitando algumas condições do Flamengo, pô. O Flamengo fala, tudo bem, Fluminense, meio, 50% para cada um. Todo mês, Fluminense, tu vai ter que pagar, chegar juntinho comigo aqui, eu dou 1 milhão, você 1 milhão, pra gente bancar o Maracanã. O Fluminense vai ter como hoje? Também não tem, pô. Então ele aceitou algumas coisas para ver se pinga algum dinheiro para ele, é óbvio. Então, meu amigo torcedor vascaíno, eu quero que você pense com muita calma pelo lado administrativo. Por quê? Para mim, esse cara que é presidente do Vasco, ele está levando pro lado do ego, de não aceitar nunca que aquela zoação do Vasco, Flamengo não tem estádio, acabe. Mas o Flamengo vai continuar sem estádio. Vai estar administrando o Maracanã junto com o Fluminense. Vão ter estádio ali. Mas o estádio não. O Flamengo vai estar administrando junto com o Fluminense. O estádio é do Estado. Igual do Botafogo. O estádio é da prefeitura. O único que vai continuar com o estádio é o Vasco. Mas o Flamengo vai ter, pelo menos por um período aí, de repente, de 1 ano, um estádio para chamar de seu. Porque está administrando, que é o Maracanã. Igual o Fluminense. O Botafogo tem estádio para chamar de seu, o Engenhão. Durante um bom período aí.
o Vasco tem São Januário. O problema é que o Vasco não quer é bater cabeça, ter que pagar o Flamengo para jogar no Maracanã. Isso que não está admitindo. O problema não é um problema administrativo, um problema profissional. É um problema de torcedor. O presidente está agindo como torcedor. Ele não está pensando na administração. Eu vou ser bem sincero, meu amigo torcedor do Vasco que está pensando nisso. Dá vontade, assim, de, num sonho, o Flamengo Fluminense fala assim, toma aí, Vasco, administra o Maracanã sozinho. A gente não quer mais o Maracanã. Você é administrador. Eu quero ver como é que o Vasco vai se virar para pagar todo mês 2 milhões. E aí? Como é que faz? Não paga o jogador de novo? Fica esperando a Copa do Brasil? Aí não vai precisar mais de 2 milhões que ganhou da Copa do Brasil. Vai precisar de 4, né? Para bancar o Maracanã. Porra. Então, cara, eu vejo muito complicado. E eu tô falando aqui do que eu escutei falar. E o que eu vi o presidente falar numa entrevista foi isso. Que ele não aceitou entrar porque o Flamengo ia ser o administrador. Eles iam entrar junto, mas a administração seria do Flamengo. E o Vasco não aceitou. O Vasco queria ficar na cabeça na administração. Vamos ser bem sinceros. Esse cara não está conseguindo administrar o Vasco, filho. Ele está devendo aos jogadores. Ah, mas aí é um problema que vem do Roberto Dinamite, que vem não sei de quem. Bom, no Flamengo tinha a mesma coisa. Bandeira de Melo lá atrás, quando assumiu, o Flamengo também estava devendo Deus e o mundo, ninguém queria. O cara foi. Ele primeiro tem que consertar o Vasco, botar o Vasco em dia, para depois assumir uma outra dívida. Isso é um grande do irresponsável. E tá jogando pra galera. E tem uma parte da torcida que tá comprando esse papo dele. A meu ver, isso é furada. Isso é furada. É gasto a mais. Por isso que o Botafogo nem entrou. O Fluminense só entrou porque aceitou as condições do Flamengo. Porque se o Flamengo falar, olha só, ô Fluminense, é meia, tu vai ter que pagar tanto, x, o Fluminense não teria como também. O Fluminense vai falar, pô, assim não dá. E o Flamengo, para não entrar sozinho, de repente foi até uma questão aí de critério que o governador falou, botou o Fluminense. Mas o Flamengo chamou o Vasco. O Vasco aqui não aceitou. Agora não aceita. O que o Vasco quer? Que o governo administra? O governo falou que não quer. Quer passar os clubes. Quem se prontificou foi o Flamengo. Fluminense. Então, para finalizar, meu amigo torcedor vascaíno, minha opinião, eu entendo que esse papo Maracanã é nosso, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Legal. Porém, não é nosso só na palavra, porque o Maracanã é do Estado, a princípio. Depois, o Maracanã ficou com o Odebrecht. Não era de nenhum dos clubes, era do Odebrecht, que fez um montão de cagada. Por que o Vasco não reclamou da administração da Odebrecht? O Vasco só está reclamando porque agora está falando. Será que se a administração tivesse com o Fluminense e o Botafogo, o Vasco ia reclamar? Sinceramente, eu acho que não. É um problema mais de rivalidade, de paixão desse cara que está na presidência do Vasco com o Flamengo. Não é nem com o Fluminense, é mais com o Flamengo. E está jogando para a galera. Mas esse cara não é administrador. Não é administrador. Ele é um grande do irresponsável. Grande de um irresponsável. Que vai acabar comprando uma briga boba. Ele não está abaixando cabeça. Ele está colocando na cabeça da torcida que não vamos abaixar a cabeça para esse absurdo do Flamengo administrar o Maracanã. Não está abaixando a cabeça nada. O Vasco tem estádio, pô. Em vez de ele pagar o Estado ou o Odebrecht, ele vai pagar aos administradores, que é a dupla Fla-Flu. Isso é vergonha? Não teve uma época aí que ficou o Engenhão interditado, o Maracanã não podia? Não tiveram que jogar ali? Não tinha jeito, o Fluminense não ia ter que jogar em São Januário, o Flamengo não ia ter que jogar em São Januário, não ia ter que pagar o Vasco, então é vergonha? Arrego, né? Arrego. Então, meu amigo, torcedor do Vascaíno, eu só peço para vocês pensarem um pouco, não só com o coração, porque aí
não vai querer aceitar. Mas pensa administrativamente, o Vasco hoje tem condições de assumir alguma dívida? Esse cara, eu penso sempre uma coisa que sempre me falaram isso. Você acha que tá ruim? Cuidado, não reclama não, pode ficar pior. Esse cara na presidência do Vasco, acho que pode ficar pior. Então, meu amigo vascaíno e todos os torcedores que estão acompanhando o canal, conto com a participação de vocês nos comentários e nos likes. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Show!